especialista e mestre em estomatologia, doutor em patologia bucal, e atualmente eu sou professor titular de estomatologia e docente permanente do programa de pós-graduação em ciências odontológicas, a nível de mestrado, da nossa instituição. Eu estou vinculado à Faculdade de Odontologia da Unifal e tenho a honra de fazer parte, neste momento, da Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial e Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais. Então, inicialmente, eu quero agradecer o convite da comissão organizadora deste evento, e para nós é uma honra estar aqui participando, representando não apenas a nossa instituição, a Unifal, mas também a nossa especialidade, que é a estomatologia, e também a patologia oral. Esse é o prédio da nossa faculdade, onde eu exerço a minha atividade profissional. Eu gosto sempre de dizer que eu atuo como docente em regime de dedicação exclusiva, portanto, eu não tenho atividade privada. E todos os casos clínicos, tudo que nós formos apresentar aqui nesta aula, foram atendidos, os pacientes foram atendidos na nossa instituição, ou por mim, ou por algum colega, ou por algum dos nossos discentes de graduação ou pós-graduação. E declaro também não possuir conflito de interesses. Bom, o tema da nossa conversa é intitulado Desordens Orais Potencialmente Malignas. Esse termo, ele vem ao longo dos anos sendo utilizado na literatura com uma infinidade de sinônimos. Então, vocês podem encontrar na literatura os termos pré-câncer, doenças pré-malignas, lesões pré-cancerosas, lesões epiteliais precursoras, ou ainda lesões epiteliais orais pré-neoplásicas, ou também lesão intraepitelial. Todos esses termos se referem a esse conjunto de lesões que nós vamos abordar a partir de agora. Eu, porém, prefiro a definição desordens potencialmente malignas, que é a mais atual e o que, para mim, melhor descreve o comportamento dessas lesões, tá? A primeira vez que esses termos foram apresentados na literatura foi em 1978, que eles fizeram parte do primeiro livro da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que considerou essas lesões e condições pré-cancerosas. Então, inicialmente, essas doenças, essas lesões, elas foram divididas em lesões e condições pré-cancerosas, tá? Qual é a diferença? Para a OMS, neste contexto, lesões representariam alterações locais do tecido que têm um risco maior de desenvolvimento de um câncer. Por outro lado, as condições eram consideradas alterações sistêmicas que facilitavam o aparecimento do câncer de mucosa oral, tá? Então, por muito tempo, por vários anos, essa classificação ela foi adotada pelos patologistas orais, pelos estomatologistas, e a gente seguiu desta forma. Entretanto, em 2017, esse trabalho que foi publicado por autores representando instituições distintas de vários lugares do mundo, sugeriram o termo desordens potencialmente malignas. E, a partir de então, os termos que eu mencionei anteriormente, eles deixaram de ser utilizados. Porque esse termo, de acordo com esses autores, é o que melhor descreve essas lesões. E eu, particularmente, embora a gente ainda encontre na literatura esses outros termos, eu prefiro, e a minha sugestão é que vocês passem a utilizar, então, esse termo desordens
potencialmente malignas. O que seria uma desordem potencialmente maligna? É qualquer anormalidade presente na mucosa bucal que está associada com um risco estatisticamente aumentado de desenvolvimento de câncer de boca. Em outras palavras, não significa que, se o paciente tiver uma lesão dessa em sua mucosa bucal, que ele fatalmente vai desenvolver um câncer de boca. O que a literatura nos dá de embasamento, e o que a gente tem visto no nosso dia a dia da clínica, é que pacientes portadores dessas condições, dessas lesões, dessas desordens, e eu vou utilizar esses termos como sinônimos, tá? Então, desordens, lesões ou condições ou alterações, por favor, entendam como sendo o mesmo grupo de lesões, ok? Então, não significa que o paciente portador de uma desordem potencialmente maligna oral, ele vai desenvolver com 100% de chance um câncer na sua boca. Mas significa que ele tem um risco maior, estatisticamente aumentado, para desenvolver um câncer na sua mucosa oral. Ok? Bom, e de acordo com a última classificação da OMS, que foi agora de 2020, existem várias condições, várias lesões, várias alterações patológicas que são consideradas desordens potencialmente malignas. Então, eu destacaria aqui para vocês a leucoplasia verrucosa proliferativa, a eritroplasia, a fibrose submucosa oral, o líquen plano bucal, a quelite actínica, lesões palatinas associadas ao ato de fumar invertido, o lúpus eritematoso oral e a disqueratose congênita. Tá? A partir de 2020, dessa última classificação, foi incluído também a lesão liquenoide oral, como uma lesão que tem um risco aumentado também para desenvolver um câncer. E, além da lesão liquenoide oral, a doença do enxerto versus hospedeiro. Tá? E, de acordo com essa última classificação, eles retiraram a epidermólise bolhosa oral e acredito que ela não tem, assim, fortes evidências para ser considerada uma desordem potencialmente maligna. Então, é claro que nós não vamos ter tempo para abordar todas essas condições. E nem é o nosso intuito. Então, eu pretendo apresentar para vocês, conversar com vocês nessa aula, sobre as principais, as mais frequentes lesões que são consideradas desordens potencialmente malignas. Ok? Bom, mas por que falar sobre isso? Qual a importância de se estudar esse grupo de lesões? E muitas vezes, você que é um clínico geral, você que atua numa outra especialidade, talvez não dê tanto valor ao estudo dessas lesões. Mas eu vou mostrar para você que, não obstante você seja um estomatologista, ou um patologista oral, ou até mesmo um cirurgião bucomaxilofacial, independente da sua área de atuação, o cirurgião dentista precisa conhecer essas lesões, até porque ele precisa dar respostas para os questionamentos dos pacientes que vão chegar até o consultório portando essas lesões. Então, esse trabalho é um trabalho muito interessante, que foi publicado em 2014, por um autor inglês, que para mim é considerado o maior estomatologista de todos os tempos, patologista oral e estomatologista, professor Scully, lá de Londres. E o que esse trabalho traz de importante para nós? Qual é a observação feita pelo professor Scully? Né? Que, muito provavelmente, o maior desafio que o cirurgião dentista tem quando está atendendo pacientes portadores de doenças em sua boca, né, é aquele dilema de tentar predizer, de tentar determinar, de uma certa forma, quais lesões fatalmente vão se tornar um câncer. Então, isso é muito difícil quando o paciente chega até o nosso consultório, chega até a nossa clínica, e ele é portador de uma dessas lesões, e ao tomar conhecimento de que se trata de uma desordem potencialmente maligna,
ele quer saber, ele faz essa pergunta, ele vai abordar o cirurgião dentista, qual o risco daquela lesão se transformar num câncer. E muitas vezes nós não temos, assim, muitos subsídios, muitos indicativos para afirmar com clareza, com segurança para esse paciente se aquela lesão vai ou não se transformar num câncer. Então, por isso que é importante a gente conhecer essas lesões, entender a sua biologia, para que a gente possa, talvez num futuro próximo, trazer respostas mais claras, mais precisas para os nossos pacientes. Claro que esse processo de transformação maligna não é um processo que ocorre de um dia para o outro. Né? O tecido da mucosa bucal, ele precisa passar por algumas alterações até que esse tecido normal se transforme num tecido maligno, num tecido que apresente uma neoplasia maligna. Então, o que a gente vê na literatura é que o processo de carcinogênese, ele é multi-etapas. Então, ele ocorre em várias etapas distintas. Então, você tem aqui o epitélio normal, essa imagem na minha esquerda. Esse epitélio, ele se torna, num determinado momento da vida, um epitélio hiperplásico. E o que é a hiperplasia? É o aumento do número de células epiteliais. Tá? E aí, mais à frente, no estágio mais à frente, você vai ter alterações citológicas e arquiteturais neste epitélio, que deixa de ser considerado um epitélio simplesmente hiperplásico, ele passa a ser considerado um epitélio displásico. Tá? E nós vamos ver daqui a pouco que a maioria, ou se não todas as desordens potencialmente malignas, vão apresentar alterações displásicas do epitélio. E é a presença dessas alterações que vai nos dar indicativos sobre o risco de desenvolvimento de um câncer naquela região. Tá? E se esse paciente, então, não for tratado, se essa lesão não for removida, esse paciente pode vir a desenvolver uma neoplasia nesse tecido, e essa neoplasia, em sendo uma neoplasia maligna, ela vai ser definida como um câncer. Tá? Claro que aquela imagem anterior é uma imagem muito simples, né? Mas para a gente entender tudo isso que está acontecendo, um epitélio normal se transformar em hiperplásico, depois displásico, até que se desenvolva um câncer, existem inúmeras alterações ocorrendo simultaneamente para que esse processo se desenvolva dessa forma. E é claro que existem expressões de genes oncogênicos, alterações em vias de sinalização celular, expressão de proteínas e uma série de outras alterações moleculares que eu não vou entrar em detalhe aqui. Mas só para vocês entenderem que não é fácil a gente entender esse processo de carcinogênese. Então, por isso que isso tem alvo de muitos e exaustivos estudos para tentar se entender esse processo. Bom, iniciando então agora pelas desordens potencialmente malignas propriamente ditas, tá? A primeira delas, que vai ser apresentada aqui, é a leucoplasia. Por que leucoplasia? Porque é a mais comum. Então, nós vamos gastar um tempo maior conversando sobre esta alteração. E quando eu ouço, ou quando eu leio a respeito desse termo leucoplasia, eu preciso entender o que significa leucoplasia. Então, etimologicamente, essa palavra vem do grego leukos, que significa branco, e plaquia, que pode ser tanto uma mancha ou uma placa. Tá? Então, a OMS, ela define a leucoplasia como sendo uma mancha ou placa branca na mucosa bucal, que não pode ser caracterizada clínica ou patologicamente, como qualquer outra lesão. Em outras palavras, leucoplasia é um diagnóstico por exclusão. Então, nem toda mancha ou placa branca presente na mucosa bucal
vai ser considerado uma leucoplasia. E eu vou mostrar várias condições que se assemelham às leucoplasias, mas na verdade não são. Tá? Então, por que eu digo que o diagnóstico ele é por exclusão? Porque você tem que identificar os fatores causais. E toda mancha ou placa branca que está presente na mucosa bucal e você não sabe por que ela está ali, qual foi a sua causa, com exceção do tabaco, com exceção da exposição aos raios ultravioletas, ela é considerada uma leucoplasia. Tá? E esse conceito ele vem sendo modificado ao longo dos anos, desde a primeira classificação da OMS, em 1978, até essa última classificação, de 2007, e também em 2020, mas para mim a que melhor define essa lesão é essa classificação, essa definição que eu apresentei para vocês. Ok? Bom, o que pode causar uma leucoplasia? Nós temos aqueles fatores etiológicos que são mais conhecidos e alguns possíveis fatores etiológicos. E eu destacaria para vocês a associação do tabaco, do álcool, que é o mais importante. A fibrose submucosa oral, ela é importante no contexto da Índia, do Sudeste Asiático, mas não é uma condição comum aqui na nossa região, no Ocidente. Mas a gente também tem outros fatores importantes que podem levar ao aparecimento de uma leucoplasia, como, por exemplo, os HPVs, né? O vírus do papiloma humano. Ele pode induzir também o aparecimento de leucoplasia. E fatores que são sugeridos, mas eu não vejo uma relação tão bem definida, que é a infecção por cândida, treponema pálido, tá? E algumas outras desordens genéticas, como a esqueratose congênita, doença de Bloom, anemia de Fanconi. Então, eu quero destacar para vocês que os principais fatores etiológicos são tabaco, álcool, ação do HPV e também da exposição solar. E claro que quando eu estou falando de exposição solar, eu estou me referindo às lesões leucoplásicas localizadas em lábio inferior. Bom, e quando a gente fala de tabaco, é importante lembrar que nós não estamos nos referindo apenas ao tabaco com fumaça, representado aqui pelo cigarro de papel, cigarro de palha, cachimbo, charuto, tá? Mas nós temos que lembrar também que há o tabaco sem fumaça, é o tabaco que ele é consumido quando mascado. E esses, né, produtos, eles podem levar e frequentemente causam leucoplasias, tá? E eu não vou nem comentar aqui, mas a gente ainda não tem isso na literatura bem solidificado, mas em breve a gente vai começar a falar também, eu não tenho dúvidas disso, da ação do cigarro eletrônico, né? Que tem malefícios enormes e que isso vai acabar repercutindo na mucosa oral, tá? O álcool, o consumo de álcool, a gente deve se preocupar principalmente em relação ao risco para o aparecimento de câncer de boca. Mas, quando associado ao tabaco, né, a gente diz que o álcool tem um efeito cocarcinógeno. Então, a gente diz que é uma mistura letal, porque a associação do tabaco e álcool é igual a risco aumentado de câncer de boca. E muitas vezes isso pode também induzir o aparecimento de leucoplasia. E quando a gente está falando de álcool, que deve causar maior preocupação de nossa parte, é o consumo de bebidas destiladas, que apresentam um maior teor alcoólico. Em relação ao vírus do HPV, né, do papiloma humano, existem aproximadamente 200 subtipos. Não significa que todo subtipo de HPV tem o potencial oncogênio, tá? Mas hoje em dia se estuda muito a ação dos subtipos 16 e 18. São vírus considerados de alto potencial oncogênico, ou seja, que tem uma alta capacidade para induzir uma transformação no tecido onde atua, levando a um câncer. E é claro que quando a gente está falando de HPV, a gente tem que se preocupar, e a ação mais direta dele é no útero, podendo causar o câncer de colo de útero.
Mas hoje em dia, a gente tem visto também muitos casos de câncer de boca, em especial câncer de orofaringe, região mais posterior da cavidade oral, que são lesões HPV positivas. Tá? Então, o HPV ele tem uma grande influência no aparecimento do câncer de colo de útero, mas também nós temos que começar a nos preocupar agora com a sua ação no câncer de boca. E alguns casos de leucoplasia têm sido associados também à ação do HPV. E aqui, como eu adiantei há pouco, nós temos a ação dos raios ultravioletas. E eu gosto sempre de mostrar essa imagem que ilustra muito bem, né, uma pele em que o paciente utiliza um protetor solar e uma pele em que ele não utiliza protetor solar. E o que vai acontecer? Esse raio ultravioleta ele vai penetrar o tecido, ultrapassando o epitélio, alterando até mesmo o tecido conjuntivo. E essa exposição frequente em indivíduos de pele clara que não se protegem pode ser também um fator de risco para o aparecimento de leucoplasia, mas em especial de câncer de lábio inferior. Então, aqui, só para ilustrar para vocês, um paciente relativamente jovem, mas de pele clara. Esse paciente trabalhava por muito tempo exposto ao sol. Então, a gente tem isso, principalmente em pacientes que trabalham na zona rural, são agricultores, são lavradores, mas também pedreiros, serventes de pedreiros, carteiros, ou até mesmo esportistas, né? Pessoas que praticam esses esportes a céu aberto, por exemplo, um maratonista, surfistas, eles também estão expostos à ação direta do raio ultravioleta e pode levar ao aparecimento, então, dessas lesões em lábio inferior. Nesse caso, uma leucoplasia em semimucosa labial inferior. Clinicamente, as leucoplasias são classificadas em homogêneas e não homogêneas. E é preciso que eu faça uma observação importante para vocês, que o termo leucoplasia é um termo eminentemente clínico. A gente não vai utilizar essa denominação se referindo a aspectos microscópicos, tá? Então, como a gente definiu, leucoplasia é uma mancha ou placa branca na mucosa bucal que não pode ser caracterizada clínica ou patologicamente como qualquer outra condição. Essa é a definição. Por isso que leucoplasia é um termo clínico. Mas toda leucoplasia se apresenta da mesma forma? Não. Tá? Não. Por isso elas são classificadas em homogêneas e não homogêneas. O que é uma leucoplasia homogênea? Para vocês guardarem. É uma lesão que se apresenta geralmente na forma de uma mancha ou de uma placa ligeiramente elevada. E aqui eu preciso fazer também uma revisão com vocês a respeito desses dois termos. Qual a diferença de uma mancha ou de uma placa? Na mancha, eu tenho uma lesão fundamental que se caracteriza por uma mudança apenas na coloração do tecido. Então, aquele tecido ele passa a ser mais esbranquiçado. Há uma mudança apenas na cor. Quando eu me refiro a uma placa, eu tenho, além de uma mudança na coloração, uma mudança na textura daquele tecido. Então, aquele tecido, ele, além de ter a cor alterada, ele vai se tornar mais espesso. Tá? Então, essa é a diferença entre mancha e placa. Na leucoplasia homogênea, a gente pode ter, geralmente, manchas com uma coloração uniforme. Vejam que a lesão ela é praticamente toda esbranquiçada. Tá? Mas eu posso ter uma placa, como nesse caso dessa imagem que está sendo apresentada aqui, que além da mudança de cor, eu tenho um maior espessamento do tecido, mas não chega a ser tão espesso, tão elevado. Então, por isso que eu posso considerar também como sendo uma leucoplasia homogênea. Já as leucoplasias não homogêneas, elas podem ser verrucosas, nodulares
ulceradas, ou ainda um misto de duas cores, eritroleucoplasia, quando eu tenho uma leucoplasia com áreas vermelhas. Tá? Então, quando essas leucoplasias se apresentam de uma dessas formas clínicas, elas serão consideradas como leucoplasias não homogêneas. Então, só para ficar bem claro, aqui eu vou mostrar alguns exemplos para diferenciar bem para vocês. Neste caso, a gente tem uma mancha branca localizada em semimucosa labial inferior, com uma coloração uniforme e não tão elevada. Então, por isso que ela vai ser considerada uma leucoplasia homogênea. É preciso também tomar cuidado, porque vocês podem encontrar também na literatura essa denominação, leucoplasia homogênea corrugada. O que é isso? Se vocês prestarem bastante atenção nesta lesão desse paciente, que possui essa lesão no assoalho, estendendo-se para o ventre de língua, vocês vão ver que é uma lesão branca, por isso é uma leucoplasia. Ela tem um aspecto que sugere ser de uma placa mais irregular. Só que isso, se a gente fosse levar em conta só isso, de uma lesão num outro local, ela seria considerada não homogênea. Porém, a gente tem que lembrar que nessa região anatômica, do assoalho bucal, do ventre de língua, a gente tem, normalmente, essa irregularidade na superfície. Então, a leucoplasia, ela nada mais, nada menos, está fazendo o quê? Acompanhar essa irregularidade. Então, por isso que ela é considerada, embora se assemelhe a uma leucoplasia não homogênea, ela vai ser considerada uma leucoplasia homogênea, mas com essa nomenclatura especial, que é corrugada, ou irregular, ou ondulada na superfície. Tá? Aqui mostrando para vocês exemplos de lesões leucoplásicas não homogêneas. Nessa imagem inferior, nós temos uma forma verrucosa. Notem que aqui você tem uma placa que é branca, por isso é a leucoplasia, só que ela é mais espessa. Então, em razão disso, ela passa a ser considerada como uma não homogênea do tipo verrucosa. Já essa outra imagem da direita, ela, vejam, é praticamente um nódulo, né, que tem uma superfície branca, então por isso é uma leucoplasia, mas ela é mais localizada e ela é mais espessa, como se fosse um nódulo. Então por isso que ela é considerada uma leucoplasia não homogênea nodular. Mas a gente pode ter também uma leucoplasia não homogênea ulcerada. Veja, eu tenho uma lesão predominantemente branca, porém apresentando uma fissura, apresentando uma ulceração no seu centro. Então ela deixa de ser homogênea e ela passa a ser uma leucoplasia não homogênea. E também aqui embaixo um exemplo de uma eritroleucoplasia. Vejam, é uma lesão mista. Eu tenho um predomínio de uma lesão branca, apresentando áreas eritematosas ou áreas avermelhadas. Então, o conjunto dessas alterações caracteriza uma lesão chamada eritroleucoplasia, que nada mais é do que uma leucoplasia não homogênea. Bom, mas por que é importante a gente conhecer essa classificação clínica? Tá? Vocês viram que as leucoplasias não homogêneas geralmente têm um aspecto menos indolente, menos preocupante. Quando eu estou diante de uma leucoplasia não homogênea, o aspecto clínico me sugere algo mais grave. Tá? E daqui a pouco eu vou voltar a falar sobre isso. E por que da gente se preocupar com essa classificação? Tá? Bom, primeiro a gente falou sobre a classificação clínica, agora a gente vai falar dos demais aspectos clínicos das leucoplasias. O que a gente tem que lembrar, de uma forma bem resumida? Que essas lesões são assintomáticas, então é comum o paciente chegar na clínica e nem saber que tem essa lesão. Ela só vai ser diagnosticada quando o profissional faz o exame físico da sua mucosa oral, tá?
é mais prevalente a partir da 4ª década de vida. Então, a gente tem que lembrar disso, que leucoplasia é mais comum em indivíduos adultos e idosos. Os estudos epidemiológicos têm mostrado que é uma condição mais comum em homens. E vejam só a importância da etiologia, né, de se conhecer os agentes etiológicos, que é 6 vezes mais frequente em indivíduos tabagistas. Tá? Então, isso é fato. Homens vão apresentar essas lesões com maior frequência e, se for tabagista, a chance dele desenvolver uma leucoplasia é muito maior. Tá? E o etilismo, né, o consumo de álcool, é um fator de risco independente. Então, aqui ele não é tão importante, como eu disse há pouco, como a gente considera para o câncer de boca. Agora, embora eu tenha dito, e a literatura tenha nos mostrado, que é uma lesão mais comum a partir da 4ª década de vida, o que a gente tem visto? E alguns trabalhos já começam a aparecer na literatura, de pacientes jovens, às vezes até adolescentes, tá? Apresentando lesões leucoplásicas. Então, esse é um trabalho do grupo lá da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, da Unicamp, e eles descreveram, né, fizeram um relato de um caso clínico de uma jovem, aliás, de um rapaz de 18 anos de idade, apresentando uma leucoplasia em borda lateral e vento de língua. Tá? E esse mesmo grupo de autores, lá da Unicamp, eles fizeram uma revisão sistemática da literatura e verificaram que ainda não existem tantos relatos de leucoplasia em pacientes jovens, mas é algo que começa a nos preocupar. E principalmente quando a gente está pensando nos fatores de risco. No consumo de tabaco, no consumo de álcool, por jovens, por adolescentes, e principalmente, a partir de agora, com o consumo do cigarro eletrônico. Tá? Então, esse é um dado importante e que merece a nossa atenção. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês também um caso de uma paciente que foi atendida lá na clínica da nossa faculdade. Veja, uma paciente jovem, 33 anos, ela chegou até a nossa clínica com um bebê no colo, então ela tinha saído de uma gravidez, tá? E ela nos relatou que estava em tratamento odontológico com uma colega aqui da nossa cidade, e, segundo ela, o diagnóstico era de uma lesão devido ao trauma de mordida. Então, a colega propôs a ela fazer uma placa de mordida e ela já estava usando há mais de ano essa placa de mordida, mas a lesão não desaparecia. Era uma paciente não etilista, porém fazia uso, consumo de cigarro de palha, tá? Mesmo durante a gravidez. Quando ela chegou até nós fizemos o exame físico e verificamos que, além de uma leucoplasia, ela já apresentava áreas mais elevadas e endurecidas. Isso nos gerou preocupação. Então, imediatamente, nós fizemos uma biópsia incisional daquela lesão, tá? Nós não retiramos toda a lesão, foi retirada apenas parte da lesão. Isso é uma biópsia incisional. Esse fragmento removido foi colocado no formol a 10%, onde ele é fixado, e depois é enviado para o laboratório de anatomia patológica da nossa instituição. E aí, para nossa surpresa, né, o diagnóstico foi de um carcinoma espinocelular. Tá? Então, essa paciente ela foi encaminhada para tratamento oncológico com o cirurgião de cabeça e pescoço, médico cirurgião de cabeça e pescoço, que é o profissional responsável pelo tratamento do câncer de boca. Ela se submeteu a uma glossectomia parcial, um esvaziamento cervical, a remoção de linfonodos do pescoço, tá? Depois de 50 dias do pós-operatório, ela foi encaminhada para nós, para que a gente fizesse uma avaliação odontológica pré-radioterapia, porque ela fez também a radioterapia complementar. Ela recebeu 33 sessões de radioterapia. Tá? Mas veja, né? É uma lesão que não era tão extensa, tão volumosa,
porém, o tratamento oncológico ele é sempre mutilador. Então, ela ficou, né, com um defeito considerável da sua língua, tá? Mas ela continua sendo acompanhada na nossa clínica e depois de 8 meses, que ela terminou a radioterapia, então, ela retornou para a gente fazer uma nova avaliação e ela está muito bem. Ela tem uma pequena dificuldade para pronunciar algumas palavras, mas ela está muito bem e sem recidiva do tumor, né? Então, esse caso nos chamou a atenção exatamente para isso. Uma paciente jovem, recém saindo de uma gestação, com uma lesão leucoplásica em borda lateral e vento de língua, que não foi diagnosticada corretamente, tá? E acabou evoluindo para um câncer de boca. Bom, eu vou falar rapidamente para vocês a respeito dos aspectos microscópicos. Eu sei que tem muita gente, né, muito dentista, que não gosta de patologia, não gosta de microscopia, mas eu preciso falar um pouquinho para vocês sobre os aspectos microscópicos, para que a gente possa entender o comportamento dessas lesões. Tá? Então, o que caracteriza microscopicamente uma leucoplasia? Então, voltando atrás, e para ficar bem claro aí para vocês. Leucoplasia é um termo clínico, é uma mancha ou placa branca na mucosa. A partir do momento que eu fiz uma biópsia, ou eu retirei totalmente a lesão, e encaminhei esse fragmento para análise microscópica, esse material vai ser processado no laboratório de patologia, vai ser confeccionada uma lâmina, essa lâmina vai receber uma coloração, geralmente é pela hematoxilina e eosina, e aí o patologista bucal vai fazer a análise microscópica e vai emitir um laudo, tá? Então, o que o patologista precisa ver numa lâmina para ele chegar a um diagnóstico de uma leucoplasia? Primeira coisa, um fenômeno chamado hiperqueratose. O que é hiperqueratose? É o aumento da espessura da camada de queratina, que é a camada mais superficial do epitélio. Então, por que a leucoplasia se apresenta clinicamente como uma lesão branca? Porque microscopicamente ela tem o quê? Um aumento da espessura da camada de queratina. Tá? Isso é o mais importante. Então, para que o patologista chegue a um diagnóstico de leucoplasia, ele tem que encontrar essa hiperqueratose. Outras características podem ser encontradas, como, por exemplo, a acantose. A acantose é sinônimo de hiperplasia. É o aumento do número de camadas de células do epitélio. Veja que o epitélio se torna mais espesso. Então, além do aumento da espessura da camada de queratina, você tem um aumento da espessura do epitélio. Isso é chamado de acantose. Mas isso não é obrigatório. Nem todas as leucoplasias vão apresentar acantose. E é comum também a gente não encontrar inflamação nas leucoplasias, tá? O tecido conjuntivo é normal. E aqui eu chamo a atenção só para um outro aspecto, que a camada de queratina que reveste a mucosa oral, ela pode ser constituída tanto por orto quanto por paraqueratina. Qual que é a diferença? Quando eu tenho núcleos, é paraqueratina. Quando eu não tenho, é ortoqueratina. E quando eu tenho uma ortoqueratose, quando eu tenho a presença de ortoqueratina, é comum eu identificar esses grânulos de querato e hialina na camada granulosa do epitélio, tá? O que geralmente não é visto quando você tem um aumento da espessura de paraqueratina. Então, aqui, mostrando uma leucoplasia, né, uma lesão que clinicamente era uma leucoplasia, tá? Quando analisada microscopicamente, o que o patologista viu? Um aumento da espessura da camada de queratina. Nesse caso, era uma hiperortoqueratose. Mas a gente não observa aqui a acantose. O epitélio estava atrófico. Atrofia significa diminuição do número de camadas. Hiperplasia ou acantose é aumento. Atrofia, diminuição do número de camadas. O conjuntivo é absolutamente normal. Tá? Então, essas duas imagens mostram para vocês que o mais importante, o que subsidia um diagnóstico de leucoplasia, é a hiperqueratose.
tá? Agora, é importante vocês lembrarem também, principalmente o clínico, que não está tão familiarizado com a patologia bucal, quando você faz uma biópsia de uma leucoplasia, você espera que o laudo do patologista, o laudo da biópsia, venha com o diagnóstico de leucoplasia. Mas não é isso que você vai receber. Então, muito cuidado, tá? Porque o patologista, ele não sabe o que está acontecendo lá na clínica. Por mais que você faça uma descrição clínica, que vai acompanhando o material para o laboratório, mas os patologistas orais hoje, eles têm tomado um pouco de cuidado em não dar diagnóstico de leucoplasia por uma lesão que não é, tá? Ou melhor, darem um diagnóstico de leucoplasia por uma lesão que não é leucoplasia. Ou darem um diagnóstico de leucoplasia, né? E, na verdade, não é uma leucoplasia que o clínico está vendo lá. Então, o laudo microscópico, ele vai ser emitido como hiperqueratose, que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Então, hiperqueratose significa aumento da camada de queratina, que é comum nas leucoplasias. Então, você vai receber um laudo de hiperqueratose e aí você vai confirmar a sua suspeita clínica. Se você eliminou todas as outras possibilidades de diagnóstico, então é uma leucoplasia. Tá? Então, muito cuidado. Quando você receber um laudo de leucoplasia, de uma lesão que clinicamente é uma leucoplasia, o patologista vai dizer para você que ali é uma hiperqueratose. Quem vai bater o martelo dizendo se é ou não leucoplasia é você, que está analisando o paciente aquela lesão. Agora, um outro detalhe que eu chamo a atenção é que, além do diagnóstico de hiperqueratose, todo laudo que é emitido por um patologista bucal, de uma lesão cuja suspeita clínica é uma leucoplasia, e que se confirma na microscopia que é uma hiperqueratose, então o patologista precisa informar o clínico ou o cirurgião se naquele tecido tem sinais de displasia ou não. E quando houver, qual a severidade. Então, eu costumo dizer que mais importante do que você receber um laudo microscópico de hiperqueratose é você saber se naquele tecido tem ou não displasia, e se tiver, qual a severidade. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, na sua última classificação de 2017, as leucoplasias são classificadas microscopicamente como hiperqueratose sem displasia, hiperqueratose com displasia discreta, hiperqueratose com displasia moderada ou hiperqueratose com displasia severa. Tá? Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas só para vocês saberem o que é uma displasia epitelial. Como eu disse, é um conjunto de alterações citológicas e estruturais ou arquiteturais que, quando presentes no epitélio, caracterizam o fenótipo displásico. Tá? Então, eu vou citar aqui 5 que são as mais comuns. Então, você tem o hipercromatismo, o pleomorfismo, presença de mitoses atípicas, desorganização da camada basal, tá? São alterações que, quando presentes, caracterizam o fenótipo displásico. Então, o patologista ele vai ter que levar em consideração tudo isso para falar para você, clínico, se naquele tecido epitelial tem ou não displasia. Tá? Então, aqui, nesse trabalho agora de 2021, os autores fizeram uma revisão desse termo displasia epitelial oral, tá? O significado disso na clínica, que nós vamos chegar daqui a pouquinho, mas eles analisam, então, essas 16 características, que podem ser arquiteturais ou citológicas. Quando presentes, caracterizam o fenótipo displásico. Tá? Então, aqui, só para mostrar para vocês algumas imagens microscópicas, né, de alterações que a gente vê nesse tecido que caracterizam a displasia. Então, por exemplo, desorganização da camada basal. Você não consegue identificar a camada basal direitinho, ela fica alterada, né?
Quando você tem uma perda da estratificação do epitélio, o epitélio de mucosa oral, ele tem 4 camadas muito bem definidas. Perda da estratificação significa que as células estão desorganizadas entre as camadas. Hipercromatismo é quando as células, em especial os núcleos das células epiteliais, estão mais intensamente corados pelo corante, indicando uma maior atividade mitótica. Uma outra característica, que é o pleomorfismo celular ou nuclear, é quando você tem células de uma mesma camada, de diferentes tamanhos e de formatos diferentes. Então, tudo isso é displasia. Tá? E a presença de figuras de mitoses, típicas nas camadas mais superficiais ou atípicas em qualquer região do epitélio. Então, aqui só para ilustrar para vocês, nessas setas, nós temos exemplos de mitoses atípicas. Tá? Isso aqui sugere o fenótipo displásico presente nesse tecido. E quando em muita quantidade, aí nós podemos ter já um carcinoma presente neste tecido ou se desenvolvendo a partir daí. Tá? Aí existem vários critérios para se determinar essa severidade da displasia. Tá? Não significa que todo o epitélio vai apresentar todas aquelas 16 alterações, mas o que leva o patologista a definir é a intensidade e a quantidade de alterações. Tá? Mas por que eu estou chamando a atenção da displasia? Porque nós podemos fazer uma associação entre o que está acontecendo lá na clínica com o que o patologista está vendo lá na lâmina. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Uma paciente que tinha uma lesão branca, do tipo mancha, homogênea, localizada em gengiva marginal, inserida aqui na região dos incisivos inferiores, na face vestibular. Qual seria a classificação clínica dessa lesão? Uma leucoplasia homogênea. Tá? Mas quando removida, quando essa lesão foi retirada e enviada para análise microscópica, o que o patologista viu? Uma hiperqueratose, um epitélio atrófico, ausência de alterações no conjuntivo. Qual foi o diagnóstico dele? Hiperqueratose. Tá? E não viu alterações displásicas. Então, por isso que o diagnóstico foi de hiperqueratose sem displasia. Então, veja, uma leucoplasia clinicamente classificada como homogênea, microscopicamente, uma hiperqueratose sem displasia. Já aqui a gente tem uma leucoplasia não homogênea. Por quê? É uma mancha branca, mas associada com áreas atróficas, áreas ulceradas. Então, a gente classificou essa lesão como uma leucoplasia não homogênea. Fizemos a remoção cirúrgica, foi feita a análise microscópica e o diagnóstico, hiperqueratose com displasia discreta. Por quê? Porque a gente tem um aumento da espessura da camada de queratina, eu tenho hiperqueratose. Tá? Eu tenho alterações arquiteturais no epitélio, alterações citológicas, não tão severas, não em tanta quantidade. E aí, por isso que o diagnóstico foi de uma hiperqueratose com displasia discreta. Então, vejam, uma lesão não homogênea, uma leucoplasia clinicamente classificada como não homogênea, microscopicamente uma hiperqueratose com displasia discreta. Aqui a gente tem uma outra leucoplasia, também não homogênea, veja uma placa mais espessa, apresentando algumas áreas ulceradas, em assoalho e ventre de língua. E quando biopsiada, o patologista viu hiperqueratose, mas com uma displasia mais severa, uma displasia mais moderada. Tá? E aqui um outro caso, uma leucoplasia não homogênea, apresentando áreas nodulares, áreas ulceradas. Veja que o aspecto clínico sugere maior gravidade. E isso repercute na análise microscópica. Então, toda vez que você tem uma leucoplasia não homogênea, é de se esperar que, na microscopia, você vai ter uma hiperqueratose com displasia. E eu vou até utilizar aqui um adjetivo, que não é próprio por um momento, mas só para vocês entenderem, eu brinco muito com os meus alunos, toda vez que eu vejo uma leucoplasia feia, uma leucoplasia com aspecto não muito bom, clínico,
eu espero que, microscopicamente, o patologista vai me dar um diagnóstico de uma displasia ou moderada ou severa. Tá? Aqui, prestem atenção nessa situação. Clinicamente, é uma leucoplasia não homogênea. Mas quando foi feita a biópsia, o patologista já viu que, além da hiperqueratose, ele tinha alterações no epitélio que eram muito intensas, que eram em grande número, e que já caracterizava aqui não apenas agora um fenótipo displásico, mas um fenótipo neoplásico maligno. Então, aqui eu já tenho um câncer, aqui eu já tenho um carcinoma, que ainda está no estágio inicial, por isso que é chamado de carcinoma in situ. Ele está restrito ao epitélio, tá? Ao contrário dessa outra lesão, veja. Clinicamente, era uma leucoplasia não homogênea, tá? Era nodular, era verrucosa. Veja, uma leucoplasia feia, uma lesão clinicamente feia. Né? Esse paciente chegou lá na clínica com essa lesão para nós. Nós fizemos a biópsia, e aí o que o patologista viu? Que não era somente uma leucoplasia, que já era um carcinoma espinocelular invasor ou invasivo. Tá? Então, muito provavelmente, essa lesão iniciou-se com uma leucoplasia, sofreu uma transformação maligna, e mesmo ainda se apresentando como uma leucoplasia, na verdade, já era um carcinoma. Tá? Então, o que tem que ficar claro para vocês? Lembra que a gente falou lá atrás que é importante a gente fazer a distinção entre uma leucoplasia homogênea e uma leucoplasia não homogênea? Por que é importante? Porque o que vai determinar o maior ou o menor risco de transformação maligna de uma leucoplasia é a sua aparência clínica. Tá? Então, o que a literatura tem nos mostrado? Que cerca de 90% das leucoplasias das leucoplasias homogêneas, elas não se transformam em câncer. Somente 10%. Por outro lado, quando eu analiso somente as leucoplasias não homogêneas, aproximadamente 90% já vão se tornar um câncer se ainda não forem, como esse caso aqui. Clinicamente, eu até achava que era uma leucoplasia, mas já era um carcinoma. Tá? Então, isso é importante. O risco de transformação maligna de uma leucoplasia homogênea é muito pequeno em relação ao de uma leucoplasia não homogênea, que tem um risco muito grande. Tá? Agora, quando a gente analisa em conjunto todas as leucoplasias, independente de homogêneas ou não homogêneas, apenas 10% vai evoluir para um câncer. Então, vejo que, embora essa condição seja considerada uma desordem potencialmente maligna, somente 10% tem esse risco de se tornar um câncer. Tá? Mas por que isso? Porque praticamente 90% das leucoplasias são homogêneas. Porque se você tivesse muitas leucoplasias não homogêneas, aí esse risco seria muito mais aumentado. Entenderam? Então, isso é importante, tá? O risco de transformação maligna de uma leucoplasia está diretamente relacionado com a sua aparência clínica. Agora, o que vai determinar isso? O que nós vamos ter de alterações nos tecidos para determinar um risco maior ou menor? Para ter uma leucoplasia homogênea ou não homogênea? E por isso que nós precisamos entender o que é uma displasia. Porque é exatamente a presença de displasia no epitélio é que vai determinar o maior ou menor risco de transformação maligna. Tá? Então, guardem isso, a importância da classificação clínica e a importância da classificação microscópica. Então, mesmo que você não goste de patologia, você tem que entender como que esse processo ocorre, né? Para que você possa orientar esse paciente bem, para que você possa tratá-lo de uma forma adequada,
para que você possa diminuir o risco do desenvolvimento de um câncer de boca nesse paciente. Tá? Essa classificação é a mais utilizada, que é a da OMS, que é hiperkeratose sem displasia, com displasia leve, moderada ou severa. Só que, recentemente, tem sido proposto uma outra classificação, que é até mais simples. Então, veja, do lado esquerdo eu tenho a classificação da OMS. Tá? Displasia leve, moderada, severa, carcinoma in situ. Essa outra proposta de classificação, que é chamada de classificação binária, ela leva em conta duas classificações apenas. Se o indivíduo tem uma displasia de baixo grau, ou se ele tem um alto grau de displasia. E considera até o carcinoma in situ como sendo de alto grau. Por quê? Porque é muito difícil para o patologista, e os critérios são muito subjetivos, ele definir um epitélio com uma displasia severa e o que é um epitélio já com carcinoma in situ. Então, por isso que esse sistema binário, ele já resolve isso. Se o patologista tem dúvidas se é uma displasia moderada, uma displasia severa ou um carcinoma in situ, ele já considera com alto grau. E aí você tem um alto risco de transformação maligna. E quando você tem uma leucoplasia sem displasia ou com uma displasia leve, aí ele é de baixo grau de risco de transformação maligna. Tá? Então, essa é uma classificação que provavelmente vai ser utilizada com mais frequência a partir de agora. Ela foi proposta em 2018 e já tem sido utilizada como rotina nos laboratórios de patologia. Bom, espero que até aqui tenha ficado claro para vocês, né, esses conceitos, essas classificações. Mas é importante também, como eu já disse, a gente incluir outras lesões no diagnóstico diferencial de leucoplasia. Então, nem toda lesão branca em mucosa oral é leucoplasia. Tá? Então, esse trabalho aqui, ele elenca várias lesões brancas que podem simular uma leucoplasia, que eu vou mostrar a partir de agora para vocês. Então, a primeira delas é chamada de nevo branco esponjoso. O nevo branco esponjoso é uma condição genética, ela é mais comum em populações indígenas. O indivíduo já nasce com essas lesões brancas, que se espalham por praticamente toda a mucosa oral, mas não tem nenhum risco de transformação maligna. Por quê? Porque não é uma leucoplasia. Porque é uma lesão que tem um diagnóstico estabelecido. Embora seja uma lesão branca que possa clinicamente simular uma leucoplasia, mas o seu diagnóstico é de uma lesão genética. Então, não é leucoplasia. Tá? Uma outra condição que é muito comum na nossa clínica, principalmente em pacientes que utilizam aparelhos ortodônticos, ou pacientes que tenham coroas fraturadas, ou raízes residuais, ou que têm o hábito de traumatizar a mucosa, tá? É muito comum surgir uma placa, uma mancha branca, que pode até simular uma leucoplasia, mas não é. Por quê? Porque se eu remover o agente causal, essa lesão vai desaparecer, tá? E por isso que ela é chamada de queratose friccional ou queratose de contato, ok? E aí vejam, na microscopia, todas essas lesões vão também apresentar-se com uma hiperkeratose. Por isso que o patologista tem que tomar cuidado, que nem tudo que ele vê lá na lâmina como sendo hiperkeratose é leucoplasia. Então, o diagnóstico é de responsabilidade do clínico, tá? Então, clinicamente, era uma lesão branca, mas que tinha um agente etiológico definido, que era o trauma. Então, não era uma leucoplasia, tá? Ah, mas precisa fazer análise microscópica? Precisa, para você descartar uma outra lesão. Então, a análise microscópica mostrou que realmente tinha uma hiperkeratose, porque a lesão era branca, mas não tinha nenhum sinal de displasia, porque não era uma leucoplasia. Tá? Aqui uma outra condição muito comum, e eu tenho visto isso também muito em jovens, tá? Que tem o hábito de traumatizar a mucosa. Né?
fica mordendo a mucosa como se fosse chiclete, como uma goma de mascar. Tá? E aí forma essas placas brancas, que podem até, no primeiro momento, induzir, né, a um diagnóstico errado de leucoplasia. Tá? Aqui um outro caso, vejo, de uma paciente que chegou lá na nossa clínica com essas placas brancas em mucosa jugal, borda lateral de língua, tá? Essas placas brancas espessas, que até no primeiro momento sugeriam uma leucoplasia. Mas quando a gente fez uma anamnese, foi perguntando para ela se tinha algum hábito, algum, né, trauma no local, ela falou, não, eu tenho uma alteração que toda hora eu fico mordendo a minha bochecha, eu tenho um nervoso, mordo a língua, e já faz alguns anos que eu tenho feito isso. Aí, por isso que a gente fez o diagnóstico de uma mucosa mordiscada. Tá? Como que a gente trata isso? A gente fez uma plaquinha, silicone, essas utilizadas em clareamento, tá? O paciente passou a usar, e aí o que aconteceu? Aquelas lesões foram regredindo, depois de 50 dias ela não tinha mais nada. Por quê? Porque ela parou de traumatizar a mucosa. Então, isso não é leucoplasia. Né? Isso é uma mucosa mordiscada. Tá? Aqui uma outra paciente que chegou na nossa clínica com um abscesso dentalveolar aí no 46, com essas manchas brancas em gengiva marginal, gengiva inserida e também na mucosa jugal. E aparentemente até sugeria uma leucoplasia. Mas durante a anamnese a paciente relatou para nós que ela estava sentindo muita dor nesse dente. E aí falaram para ela se ela colocasse um comprimido de AS sobre o dente, parava de doer. Não parou de doer o dente e ainda queimou a mucosa. Formou essa hiperqueratose. Tá? Isso é leucoplasia? Não é leucoplasia. Aqui um outro caso de uma doença autoimune, que a gente vai falar mais à frente, que pode se apresentar como áreas esbranquiçadas na mucosa jugal, em dorso de língua, tá? Que pode até sugerir uma leucoplasia, mas isso não é leucoplasia. Isso é um líquen plano, que é uma doença autoimune, intimamente associada com o estresse, que tem tratamento, tá? Que na microscopia pode apresentar-se com uma hiperqueratose, mas não tem nada a ver com leucoplasia. Tá bom? Aqui é a estomatite nicotínica, que é muito comum em pacientes tabagistas que fumam já por muitos anos e uma quantidade muito grande de cigarro por dia. Tá? Então é comum eles apresentarem língua negra pilosa e essa hiperqueratose no palato. Isso é leucoplasia? Não. Se o paciente parar de fumar, essas lesões vão desaparecer. Né? Então, o diagnóstico é de estomatite nicotínica. Tá? E o leucoedema, que é uma variação da normalidade, muito comum em indivíduos melanodermas ou morenos, tá? Que formam essas placas brancas, principalmente em mucosa jugal. E como você faz o diagnóstico? Basta que você estique a mucosa jugal. Aquela aparência esbranquiçada ela vai desaparecer. Quando você volta para a posição original, a mucosa, aí você tem, então, aquela hiperqueratose. Que, na verdade, aquele aspecto esbranquiçado não é nem tanto pelo aumento da espessura de queratina, mas pelo acúmulo de líquido entre as células epiteliais. Então, você vai ter um edema intraepitelial. E por isso que a mucosa vai ficar esbranquiçada. Tá? E, às vezes, com um trauma associado, você pode ter essa hiperqueratose. Isso não é leucoplasia, isso é leucoedema. A leucoplasia pilosa bucal, embora é chamada de leucoplasia, essa, especificamente, ela é encontrada em pacientes soropositivos para o HIV. E, geralmente, que não estão em tratamento ou que ainda não têm diagnóstico, indicando uma imunodepressão severa. Tá? E qual que é a diferença? É que essas placas brancas, elas ocorrem exclusivamente em borda lateral de língua, e geralmente são bilaterais. Tá? Então, quando você pensa as placas brancas que não se destacam quando raspadas em borda lateral de língua, você deve suspeitar de uma imunopositividade para o HIV. Tá? E também, aqui a gente tem a candidose crônica hiperplásica, que pode até sugerir uma leucoplasia, mas qual é a diferença? E esse é um ponto importante. Tá? A leucoplasia é uma placa ou mancha branca que não se destaca quando raspada. Ao contrário da candidose.
quando forma essa pseudomembrana serofibrinosa, né, o que acontece? Se você passar uma espátula de madeira, ou até mesmo uma espátula metálica, ou se você raspar com uma gase, né, se você aplicar uma gase aí na superfície dessas lesões, essas placas brancas vão se soltar. Então, isso não é leucoplasia. Leucoplasia não se solta, não se destaca. Tá? Bom, já chegando ao final da leucoplasia, e como vocês vão ver, as outras condições a gente vai falar mais rápido, né? E eu fiz questão de explicitar bastante aqui para vocês a respeito da leucoplasia, que é a desordem potencialmente maligna mais comum que a gente tem na clínica. Como que a gente trata uma leucoplasia? Primeira coisa, a gente tem que fazer o diagnóstico correto. Como que a gente faz o diagnóstico correto? Excluindo as outras lesões, que nós vimos até aqui, e fazendo uma biópsia. Dependendo do tamanho da lesão, se for uma lesão extensa ou se forem lesões múltiplas, a gente vai fazer uma biópsia incisional. A gente não vai remover a lesão por inteiro, a gente vai retirar parte da lesão. Posso fazer mais de uma biópsia incisional? Pode, não tem problema. Tá? Depende muito da extensão da lesão. Em que área eu vou escolher para fazer? Que área eu vou escolher para fazer a biópsia? Em que área eu vou fazer a biópsia? Procura fazer a biópsia numa área onde você tem um aspecto mais feio. Lembra lá que eu falei para vocês? Onde você tem uma placa mais espessa, onde você tem uma ulceração, onde você tem uma área vermelha eritroplásica. Então, procure fazer uma biópsia incisional nessas regiões. Tá? Em se confirmando o diagnóstico de leucoplasia, aí vem aquela questão, tratar ou não tratar? Né? Então, eu particularmente acredito que, se for uma lesão que possa ser removida, eu prefiro retirá-la. Por que eu vou deixar uma lesão que tem um risco de transformação maligna? Ah, mas você não vai acompanhar clinicamente? Alguns casos até a gente faz isso, mas normalmente eu indico a remoção da lesão. Se for uma lesão pequena, a gente já parte direto para biópsia excisional. Tá? Aqui nesse caso, veja, é uma lesão extensa. Não dá para a gente remover tudo de uma vez. Né? Então a gente fez uma biópsia incisional, confirmou o diagnóstico de leucoplasia, e depois a gente foi tirando por etapas, foi fazendo a remoção de partes da lesão. Tá? Então, foram várias cirurgias. Vejam, uma lesão numa região anatômica de difícil acesso, muito vascularizada, você tem que tomar muito cuidado nessa região. Né? E a gente foi retirando, e vejam, até que a gente retirou toda aquela leucoplasia da paciente. Tá? Claro que todos esses materiais, né, esses tecidos, são enviados para análise microscópica. Neste caso aqui, a paciente tinha hiperkeratose sem displasia, ou no máximo com displasia leve, então isso nos motivou a ir removendo as demais áreas até a remoção completa da lesão. Tá? Então a gente tem essa conduta. Leucoplasia, a gente não tem outra forma de tratamento. Você faz uma biópsia incisional e depois você retira o que for possível. Tá? Essa é a nossa conduta. Agora, eu não poderia deixar de falar para vocês de uma leucoplasia que é chamada verrucosa proliferativa. Tá? Que é uma lesão, que tem o próprio nome, né? É uma leucoplasia, porém ela tem um comportamento diferente das leucoplasias tradicionais. Então, qual que é o conceito de uma leucoplasia verrucosa proliferativa, ou LVP? É uma lesão leucoplásica de aspecto verrucoso superficial, exofítica, ou seja, que se desenvolve para o exterior, e que está presente em mais de um local da mucosa bucal e que apresenta altos índices de recidiva. Então, por que que essa leucoplasia ela é considerada diferente das tradicionais? Por essas três características. Tem um aspecto verrucoso superficial, ela é multifocal, geralmente atinge várias regiões da boca simultaneamente, e o mais preocupante,
apresenta altos índices de recidiva. Você retira a lesão, ela reaparece. Você retira a lesão, ela volta. Tá? Então, quando você tem uma leucoplasia com essas características, o diagnóstico é de uma leucoplasia verrucosa proliferativa. Ok? E também, ao contrário das leucoplasias tradicionais, a gente vai ver daqui a pouco que a gente tem que ter uma preocupação muito maior para com essa lesão. Tá? Aqui, só mostrando o esquema, né? Ela foi descrita em 1985 como uma entidade à parte, tá? Mostrando, vejam, lembra daquele esqueminho que eu mostrei lá atrás para vocês? O epitélio normal, aí depois forma uma leucoplasia, depois essa leucoplasia se torna mais verrucosa, aí pode se transformar num carcinoma verrucoso, num carcinoma de células escamosas, e aí, esse é o grande problema, tá? O risco de transformação maligna da LVP é muito maior do que as leucoplasias tradicionais. Aqui os critérios que eu vou passar por cima para vocês, tá? Mas essa tabela, ela nos traz um dado muito preocupante para justificar isso que eu acabei de falar para vocês. Tá certo? Então, ela faz uma diferenciação entre os aspectos clínicos de uma leucoplasia tradicional e de uma leucoplasia verrucosa proliferativa. Então, veja, a gente já falou sobre isso. A leucoplasia tradicional, ela é mais comum em homens. A LVP é mais comum em mulheres. A leucoplasia tradicional tem uma forte associação com o tabaco, ao contrário da LVP. Então, apenas 30% dos casos de LVP estão associados ao consumo de tabaco. As leucoplasias tradicionais geralmente estão presentes num único local, ao contrário da LVP, que o paciente vai ter lesões multifocais. Tá? Em termos de localização, leucoplasias tradicionais, ventre de língua e assoalho de boca, ao contrário da LVP, que é gengiva, mucosa jugal. Tá? Prevalência de displasia, aproximadamente 40% na primeira biópsia. Tá? E, ao contrário da leucoplasia verrucosa proliferativa, que você já tem um grau de displasia muito maior. Tá certo? E o que eu quero chamar mais atenção. Enquanto que, para a leucoplasia tradicional, de acordo com esse trabalho, o risco de transformação maligna varia de 3% a 15%, eu falei em torno de 10% para vocês, para arredondar. Vejam só, quando a gente está falando de leucoplasia verrucosa proliferativa, a chance de transformação maligna é de 70% a 100%. 70% a 100%. Então, é muito alto. Então, pacientes com LVP, a gente tem que tomar um cuidado muito grande no segmento desses pacientes. Tá? Esse é um caso que a gente atendeu lá na nossa clínica. É uma paciente com aquele perfil clássico daquele quadro que eu acabei de mostrar para vocês. Era uma senhora, 61 anos, não tabagista, não etilista, e ela tinha duas alterações que chamavam a atenção. A leucoplasia em gengiva inserida e essas pigmentações dentárias exógenas. Tá? Ela acabava de fazer uma profilaxia, poucos dias depois ela desenvolvia essas manchas extrínsecas nas coroas dos dentes. E vejo que onde ela tinha coroas de porcelana, essas manchas não aderiam. Tá? Mas a gente depois encaminhou ela para a periodontia, ela foi orientada a respeito dessa condição, mas o que motivou ela a nos procurar foram essas lesões leucoplásicas, tá? Que eram mais frequentes em face vestibular, né, dos dentes superiores e alguns inferiores. Inicialmente, nós trabalhamos com a hipótese diagnóstica de uma LVP, porque eram lesões múltiplas, extensas. Fizemos uma biópsia incisional. Vejam, em fevereiro de 2021, o laudo foi de leucoplasia sem displasia. Tá? O paciente retornou, nós removemos a sutura, e aí, então, fizemos uma cirurgia para retirada de toda aquela lesão. No mês seguinte, veio também o diagnóstico, leucoplasia com displasia leve.
Tá? Mas veja que no local onde a gente fez a biópsia, em menos de 30 dias a lesão recidivou. Aí a gente fez outras cirurgias, tá certo? Sempre enviando material para análise microscópica, o diagnóstico de leucoplasia sem displasia. Só que as lesões voltavam. As lesões voltavam. Né? Então, com base nisso, com essas características, serem lesões leucoplásicas, aqui a gente ainda não tinha um aspecto verrucoso, mas eram lesões multifocais, e com esses altos índices de recidiva, nós fechamos o diagnóstico como leucoplasia verrucosa proliferativa. Tá? Aí, depois de 3 meses do início do atendimento dessa paciente, ela voltou, e além dessas lesões na gengiva, ela apresentava uma lesão que ela não tinha na primeira consulta, que era uma lesão leucoplásica em borda lateral e ventre de língua, do lado esquerdo. Veja, uma leucoplasia homogênea, bem extensa, né? Além daquelas lesões gengivais, ela também desenvolveu essa lesão neste local. Nesse caso, a gente encaminhou para um colega aqui da nossa cidade, que é professor lá na faculdade, o professor Noé, e ele propôs a fazer a remoção dessa lesão, porque era uma lesão muito extensa, uma área de difícil acesso, bastante vascularizada. Então, ele utilizou o laser de Erbil, que é um laser de alta potência, para retirada dessa lesão. Esse é o modelo que ele tem, o Light Touch, que é hoje o laser de alta potência mais utilizado. Né? Então, aqui mostrando a remoção da lesão, tá? Foi feita a biópsia excisional. Notem que o laser de Erbil, né, o laser de alta, ele não danifica o tecido ele fica preservado, e você pode enviar para análise microscópica, que não vai ter nenhum prejuízo na análise. Tá bom? Essa é a vantagem do laser de alta potência. Uma outra vantagem é que você vai cauterizando o tecido também, à medida que você vai excisando a lesão, você vai cauterizando o tecido, tá? E aqui depois você tem um módulo de coagulação, que você vai cauterizando. Tá? E a gente fez também um teste para remover aquela lesão da gengiva com laser de alta. É como se fosse um peeling gengival. E aí o professor Noel também removeu ali, só para a gente fazer um teste, tá? E é importante dizer para vocês que esse procedimento da gengiva, ele foi feito sem anestesia. Então, assim, o resultado é muito bom. O problema, né, é que pouco tempo depois as lesões recidivaram, tá? Aqui o pós-operatório com 6 dias, a cicatrização boa, né, da lesão do ventre de língua, tá? E aqui a lesão de gengiva, mas a gente vê já a formação de uma nova placa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa paciente, porque essa paciente é uma forte candidata a desenvolver um carcinoma, a partir de uma leucoplasia verrucosa proliferativa. Tá? Bom, então aqui nós encerramos a leucoplasia, e agora nós vamos falar da eritroplasia, que é o contrário da leuco. Vou falar bem rapidamente, tá? Porque agora que vocês sabem tudo de leucoplasia, fica fácil a gente falar das outras lesões. A eritroplasia, de acordo com o OMS, nada mais é do que uma mancha vermelha na mucosa bucal, que não pode ser caracterizada clínico ou patologicamente como qualquer outra lesão. Então, você vai trocar apenas a palavra branca por vermelha. Se for branca, é leucoplasia. Se for vermelha, é eritroplasia. E também é um diagnóstico diferencial por exclusão e um termo eminentemente clínico. Tá? Então, a gente só vai utilizar o termo eritroplasia na clínica. Todas as lesões vermelhas na mucosa bucal são eritroplasia? Não. Você tem que descartar todos os outros agentes etiológicos. Você pode ter uma candidose, eritematose, que pode se assemelhar a uma eritroplasia, mas não é eritroplasia. Tá? Você pode ter até uma queimadura na mucosa, mas vai cicatrizar, vai voltar ao normal. Isso não é eritroplasia. Então, o que a gente precisa saber da eritroplasia? Que se manifestam preferencialmente em palato mole e assoalho bucal. É uma lesão comum em homens idosos. Tá? Microscopicamente, você vai ter uma atrofia do epitélio. Você não vê hiperqueratose, óbvio. Né? E o grande problema é que a maioria dessas lesões
eritroplásicas vão apresentar displasia moderada ou severa. Então, o que eu quero dizer com isso? Presença de presença de displasia é indicativo de alto risco de transformação maligna. Então, ao contrário do que nós falamos para leucoplasias, que apenas 10% tem o risco de transformação maligna, quando nós nos referimos às eritroplasias, esse risco passa a ser de 70%, 80%, 90%. Tá? É semelhante ao da leucoplasia não homogênea, ou da leucoplasia verrucosa proliferativa. Então, a grande vantagem é que essas lesões são muito raras quando comparadas com as leucoplasias. Por isso que a gente não tem tanta transformação maligna, que a gente não vê isso com bastante frequência. Tá? Aqui, só para falar de diagnóstico diferencial, para a gente lembrar de lesões vermelhas que se assemelham a eritroplasias, mas não são. Nós temos aqui as infecções fúngicas, né, candidose, histoplasmose, infecções bacterianas, tuberculose, doenças autoimunes como líquen plano, lúpus, pemphigoide e outras lesões. Tá? Então, aqui só para a gente fazer o diagnóstico, para ficar claro que nem toda lesão vermelha é eritroplasia. E aqui mostrando para vocês, né, que a literatura traz que a eritroplasia oral, dentre todas as desordens potencialmente malignas, é a que apresenta o maior risco, o risco mais alto de transformação maligna. Tá? Então, a gente tem que olhar com muito cuidado essa lesão. E toda vez que você está diante de uma eritroplasia, é muito provável que aquilo ali vai se transformar num câncer, se já não for. Por quê? Porque aquilo ali geralmente tem uma displasia epitelial severa. Ou, na maioria das vezes, até um carcinoma já microinvasivo ou in situ. Tá certo? Esse é um caso que eu trouxe para vocês, importante, uma paciente que tinha uma eritroplasia, em vento de língua, paciente jovem, 32 anos, não etilista, não tabagista, e tinha uma lesão presente ali na borda lateral, vento de língua, há 4 meses. Então, a paciente nos procurou, uma paciente totalmente esclarecida, né, queixante dessa lesão, e aí nós propusemos para ela fazer uma biópsia incisional. E ela falou, não, eu vou fazer uma consulta com o meu gastro, eu tenho também refluxo gastroesofágico, pode ser que seja uma afta. Eu falei, vamos fazer, porque, né, para a gente ficar tranquilo. Fato é que ela não nos procurou, depois de 4 meses ela voltou, essa lesão tinha aumentado, era uma lesão eritroplásica, tá? E aí, então, nós fizemos a biópsia, e infelizmente era um carcinoma, tá? Então, por isso que é importante, a gente não pode brincar com essas eritroplasias. O risco de transformação maligna é muito alto, ou a presença já de um carcinoma, de uma eritroplasia também é muito frequente. Tá? Depois de 10 dias ela voltou, a gente removeu a sutura, ela foi encaminhada para o cirurgião de cabeça e pescoço, fez a cirurgia, né, mas está super bem, está com a doença controlada e sem sinais de recidiva da lesão. Tá? Mas esse é o problema. Uma lesão que clinicamente era uma eritroplasia, mas que microscopicamente já se tratava de um carcinoma. Tá? A terceira desordem potencialmente maligna que eu quero comentar com vocês é a queilite actínica. Essa é uma condição bastante frequente aqui no nosso país, né, que é um país tropical, com exposição solar praticamente o ano inteiro. Né? Então, é uma condição bastante frequente aqui no nosso país. Tá? E o que é a queilite actínica? É uma condição inflamatória crônica do lábio que é resultado da exposição excessiva aos raios ultravioletas e que afeta preferencialmente o lábio inferior, que é onde você vai ter a incidência direta dos raios ultravioletas da exposição solar. Né? Então, clinicamente, se apresenta como essas lesões eritematosas, ulceradas. É comum os pacientes apresentarem algumas áreas leucoplásicas que sugerem cicatrização, tá? Ou a formação de algumas crostas. O paciente fala, doutor, formou uma casquinha
aí eu tirei, sangrou, mas isso eu já tenho há vários anos. Então, veja, o lábio fica aumentado de volume, tá? Fica ressecado, e é muito comum em pacientes que estão constantemente expostos aos raios solares e não usam proteção solar, tá? Labial. E a grande preocupação que a gente tem que ter para com a quelite actínica é fazer o diagnóstico diferencial correto, tá? Então, vejam, essa imagem da esquerda era uma quelite actínica. Por outro lado, essa imagem da direita já era um carcinoma espinocelular. Tá? Como que a gente trata a quelite actínica? Então, primeira coisa, tem que fazer o diagnóstico clínico, tá certo? Então, a gente vai prescrever Bepantol ou Bepantris, tá? Hoje em dia, Bepantol ficou muito caro, então a gente acaba prescrevendo Bepantris. A gente prescreve a utilização dessa pomada 5 vezes ao dia, né? Sobre a submucosa labial inferior, tá? Então, o paciente vai usar. Se for uma quelite, com 15 dias, no máximo com 30 dias, essa lesão vai desaparecer. E aí você vai orientar o paciente a usar a proteção labial. Não adianta, nessa fase de ulceração, o paciente ficar usando manteiga de cacau, glicerina, protetor solar, que não vai resolver. Então, ele tem que, primeiro, promover a reepitelização daquele epitélio que foi perdido, né? E para isso que essa pomada de vitamina B, né, ela é excelente, tá? É a melhor que existe. Agora, se ele usou o Bepantol por um mês e as lesões persistem, aí então a gente tem que fazer o quê? Uma biópsia incisional. Para descartar um possível carcinoma espinocelular, e aí, não sendo uma lesão maligna, e a lesão não regrediu, nós podemos fazer uma cirurgia que é chamada de vermelhectomia, em que você remove todo o vermelhão do lado inferior ou toda a semimucosa labial inferior, tá? E aí você sutura, então, a mucosa na pele, vai formar uma nova semimucosa naquela região. Esse material ele tem que ser enviado também para análise microscópica, tá? E aí a gente vai fazendo o acompanhamento e aí orientar esse paciente a evitar a exposição solar em excesso e a utilizar protetor labial. Tá certo? Mas o resultado é muito bom. Então é importante porque há um risco muito alto de transformação maligna dessas lesões aqui no nosso país. É muito comum, eu recebo muitos pacientes, principalmente idosos, de pele clara, lavradores, ou que trabalharam a vida inteira expostos ao sol, falarem de um histórico de quelite actínica que não foi adequadamente tratado, e aí depois evolui para um carcinoma de lábio. Tá? Igual esse caso que eu estou mostrando aqui para vocês. Ó. Aqui já era um carcinoma. Tá? Ok? Pessoal, eu imagino que vocês já estejam bastante cansados, já, mas eu já estou terminando. Eu vou abordar a última lesão, dentre aquelas que eu mencionei para vocês, que é o líquen plano. E daqui a pouquinho a gente termina a nossa aula. Tá? O líquen plano recebe esse nome porque as lesões presentes na boca se assemelham ao líquen que a gente vê lá na vegetação, nas áreas úmidas. Né? Todos vocês sabem que o líquen é uma associação de algas e fungos. E geralmente tem essa apresentação clássica. Né? A forma mais comum do líquen se apresenta semelhante ao líquen lá da natureza. Mas é importante a gente dizer que nem todo líquen se apresenta dessa forma. Tá? Então, o que causa o líquen plano de boca? Em primeiro lugar, é uma doença autoimune. O paciente apresenta um desequilíbrio no seu sistema imunológico, tá? Não se sabe o que causa isso, então por isso que a gente diz que a etiologia é desconhecida, mas o que a gente vê? Uma íntima associação dessa condição com o estresse emocional. Tá? E o que pode levar ao aparecimento dessa lesão? A ativação dos linfócitos T, que são linfócitos T citotóxicos, que passam a destruir o epitélio, achando que tem algum processo infeccioso no epitélio.
mas na verdade não tem. Então é um desequilíbrio do sistema autoimune, tá? E por isso que as lesões então aparecem, né? Hoje em dia, a gente tem visto com muita frequência, tá? Não só porque as pessoas estão vivendo cada dia mais estressadas, mas a gente já tem visto trabalhos na literatura e eu tenho observado na nossa clínica um aumento do número de casos de líquen plano, principalmente após a Covid-19. Tá? E essa é uma das preocupações que a gente vai ter que ter de agora em diante. Mas o que eu quero destacar para vocês? Que o líquen plano, ele acomete de 0,22% a 5% da população ao redor do mundo, e o líquen plano bucal atinge em torno de 2,2%. É também mais comum em adultos jovens, mas acomete uma ampla faixa etária. E esse é um outro dado importante, tá? Tem uma maior prevalência em pacientes do gênero feminino. E ele é bastante raro na infância. Isso tem sido observado, né? A gente tem observado na clínica e tem sido apresentado na literatura. Dos pacientes que apresentam o líquen plano cutâneo, e esse é um ponto importante, que o líquen plano é considerado uma doença mucocutânea. Tem pacientes que têm lesões só em mucosas, tem pacientes que têm lesões só na pele, e tem pacientes que têm lesões em ambos os locais, né? Então, cerca de 60% desses pacientes que têm lesões cutâneas vão apresentar também em mucosa, né? Por outro lado, somente 15% dos portadores de líquen plano bucal vão apresentar lesões cutâneas, né? Então, toda vez que a gente tem um diagnóstico de líquen plano bucal, a gente tem que investigar a existência de lesões semelhantes também na pele. Essas são as 6 formas clínicas: reticular, erosiva, atrófica, bolhosa, em placa ou papular. Sendo que a mais comum é a forma reticular e a mais agressiva é a erosiva, tá? Então, aqui é a forma clássica do líquen plano reticular. Então, vejam que essa imagem lembra muito a do líquen lá da natureza. Então, por isso que os autores deram esse nome ao líquen, né? Por causa dessa semelhança das lesões bucais às lesões na natureza, tá? E esse aspecto esbranquiçado, ele forma essas estrias, que são chamadas de estrias de Wickham. Isso é altamente característico de líquen plano. Então, esse é o aspecto mais característico do líquen plano, tá? O líquen erosivo, por outro lado, ele vai apresentar áreas esbranquiçadas, como a gente está vendo aqui na mucosa jugal, associadas a áreas ulceradas. E aí é um ponto importante. Enquanto o líquen plano reticular é, na maioria das vezes, assintomático, ou os pacientes relatam uma sintomatologia muito discreta, o líquen erosivo geralmente causa uma sintomatologia bem intensa, tá? Isso é importante para a gente fazer o diagnóstico e para a gente tratar esses pacientes, mas vocês vão ver uma outra importância daqui a pouquinho, né? Para a confirmação do diagnóstico, tem que fazer uma biópsia, tá? De líquen plano, né? O patologista vai ver uma hiperkeratose, vai ver uma alteração no epitélio, mas principalmente um infiltrado inflamatório intenso, que a gente não vê na leucoplasia. Lembra que a gente falou lá que na leucoplasia você tem uma ausência de infiltrado inflamatório? Aqui você tem um infiltrado inflamatório intenso e que tem uma disposição bem característica, logo abaixo do epitélio e disposta em faixa ou em banda, tá? Isso que leva o patologista a dar o diagnóstico. Aqui são várias condições que podem simular o líquen plano, não vou falar para vocês, tá? Eu quero chamar atenção para a reação liquenoide, que é como se fosse a irmã gêmea do líquen plano, porém tem uma etiologia diferente. O líquen plano a gente viu que é uma doença autoimune intimamente associada ao estresse. A reação liquenoide, ela lembra o líquen plano, mas ela tem um agente etiológico bem característico, que é um fator local. E ela é geralmente causada pela presença de diferentes materiais restauradores metálicos. A presença dessas restaurações metálicas de diferentes materiais pode induzir um galvanismo. E o contato delas com a mucosa leva ao desenvolvimento da reação liquenoide. Tá? Então, isso é muito comum e é importante a gente fazer o diagnóstico.
Não adianta aqui você fazer uma biópsia. Se você fizer uma biópsia, achando que é líquen plano, o patologista vai ver as características idênticas às do líquen plano. O que vai determinar o diagnóstico aqui é aparência clínica e associação com o fator etiológico. Tá? Então, como que a gente trata essas lesões? Primeira coisa é substituir essas restaurações metálicas. Pedir para o paciente utilizar restaurações não metálicas, ou pelo menos com o mesmo material restaurador. Tá? Fazendo isso, essas lesões vão desaparecer. Se não desaparecer, aí você faz a biópsia e confirma o diagnóstico de líquen plano. Tá? Tratamento de líquen plano. Corticoide tópico e ou sistêmico. Então, a gente geralmente utiliza na nossa clínica, o protocolo que a gente tem utilizado, o acetato de triancinolona 0,2%, 4 vezes ao dia. É o mesmo medicamento que vocês vão encontrar no Oncilon A em hora base, tá? Ou no genérico, que é também o acetonido de triancinolona. E esse trabalho nos mostra que, quando você utiliza essa medicação na forma de bochecho, de solução, o efeito é melhor do que quando você usa em hora base. Então, por isso que a gente tem optado pela prescrição do acetato de triancinolona na forma de bochecho, 4 vezes ao dia. Tá? Existe uma outra possibilidade de tratamento também, que seria a injeção intralesional desse corticoide tópico. Tá? Esse trabalho é um trabalho bem interessante, que fez um estudo randomizado com 40 pacientes e verificou que ambos apresentaram eficácia. Só que o desconforto causado pela injeção intralesional é muito maior. Então, eu, particularmente, prefiro utilizar a triancinolona na forma de solução aquosa. Tá? Um dado importante, né, é que, por ser uma desordem potencialmente maligna, tem um risco de transformação maligna. Tá? Então, esse risco gira em torno de 1% dos casos. Tá? Mas eu tenho alguns casos na minha clínica de pacientes que eram portadores de líquen plano, geralmente mulheres, e que vieram a desenvolver carcinomas. Tá? Aqui é uma revisão sistemática da literatura que mostra que, né, o líquen plano ele tem esse risco maior, e eles começam a sugerir também que a lesão liquenoide, embora tenha um risco muito menor, mas ela agora passa a ser considerada também uma desordem potencialmente maligna. Tá? Então, vejam, aqui a gente vai tratar de forma diferente. A gente vai fazer uma biópsia, confirmando o diagnóstico, a gente vai entrar com corticoide. Tá bom? Então, pessoal, eu vou parando por aqui, tá? Espero que vocês tenham aproveitado essa nossa conversa. Eu quero aqui fazer um agradecimento especial à nossa equipe, que a gente não trabalha sozinho. Todos esses casos, eles foram conduzidos em equipe, tá? Hoje, lá na faculdade, nós contamos com os 2 colegas, que é o Leonardo e o Noé, são professores lá da Faculdade de Odonto e atuam na clínica de estomatologia, e a gente conta também com a ajuda imprescindível dos alunos da graduação e dos pós-graduandos, né? E a gente conta também com todo o auxílio da patologia bucal, que está vinculada na nossa instituição ao Instituto de Ciências Biomédicas, o ICB. Em especial os professores Alessandro, Karine e Lívia, a quem eu agradeço de forma muito especial. Tá bom? Eu quero deixar aqui o meu contato para vocês. Esse é meu e-mail pessoal, tá? Esse é o contato lá da nossa clínica, então vocês fiquem à vontade para entrar em contato conosco, para tirarem alguma dúvida. Se quiserem encaminhar um paciente, esse é o endereço, esse é o telefone fixo para agendamento de pacientes, tá? Então vocês podem ficar à vontade ou podem entrar em contato comigo também através do WhatsApp, nesse telefone que está aí. Tá bom? Eu agradeço mais uma vez ao convite do CRO para estar participando deste evento. Agradeço demais a presença de todos vocês, né, a audiência de todos vocês, e dou por encerrado, então, essa nossa apresentação. Muito obrigado.